E a gente vai começar esse assunto porque taxar os ricos que é uma boa alternativa. Eu já tinha falado um vídeo, né, antes, por que os bilionários existem, se deveriam existir. Se você não viu, tem aqui disponível no histórico, né, de vídeo, tá? Outra coisa que eu acho legal de reportar sobre taxar os ricos, né, é que rico não fica com dinheiro parado, né? Ele não fica lá com dinheiro na conta, ou até mesmo se ele ficar com dinheiro na conta, o próprio banco utiliza aquele dinheiro que estão ali nas contas correntes para fazer empréstimos, né, para as pessoas que precisam produzir. E nada mais é do que taxar, por exemplo, grandes empresas. O que acontece na prática no dia a dia? A empresa produz, ela gera imposto que passa para o governo, né, e depois vem lá todos os balanços contábeis dela lá para ela ter o lucro, né? E ainda tem o imposto sobre o lucro, né? Também, não só o imposto sobre a receita. E aí, no caso, esse imposto sobre o lucro que incide sobre os acionistas daquela empresa ou o dono daquela empresa, se, né? No caso, se ela for, por exemplo, de capital fechado, se for de capital aberto, está aberto na bolsa e qualquer um pode participar dos lucros, né? Então, o que seria esse taxar grandes fortunas, né? Taxar esse dinheiro que as pessoas têm? Nada mais é do que você pegar pessoas que têm um grande volume de recursos e taxar sobre determinados ativos que elas têm ou movimentações financeiras de grande porte, tá? Para quem não sabe, algumas delas já são feitas aqui no Brasil. A nossa legislação e tributação ela já é diferente para determinados volumes financeiros, né? Ela ainda não é talvez tão grande, mas isso na prática já acontece de uma certa forma. Mas se a gente começar, eu fiz até um post falando disso, né? Se a gente começar a aumentar o imposto sobre o que as pessoas produzem, por exemplo, você está aí no seu trabalho, aí de repente eu chego e falo, vou te dar 10% menos, porque você está sendo imposto pagar um pouquinho mais e você passa a receber bem menos. Dessa forma, a gente passa a desincentivar, né, com que as pessoas queiram produzir mais. Ou seja, a gente vai colocar a nossa régua para baixo, né, trazendo com que menos pessoas tenham interesse em produzir mais, uma vez que elas perdem mais dinheiro sendo taxadas cada vez mais. Repararam alguma similaridade com isso? Veja que o nosso imposto de renda ele já funciona assim. Ele já tem as suas faixas etárias, né? E com isso ela vai aumentando conforme o rendimento de cada um, né? E isso por si só, indiretamente, já causa um certo desconforto para as pessoas. Por isso que é aquela brincadeira que eu fiz, né? De por que taxar o que as pessoas produzem. Porque olha só, se a gente constrói uma empresa, né? Se eu começo a produzir, eu contrato mais pessoas. Então eu gero mais emprego. Então esse tipo de cenário, quando a gente produz mais, é meio que racional, deveria se ganhar mais, né? Então quando a gente começa essa questão de taxar demais, querer cobrar demais das pessoas, a gente desincentiva a produção. Você quer ver um negócio legal, um paralelo que eu acho muito interessante? É o seguinte, se numa sala de aula a gente tem uma prova de 0 a 10, certo? Todo mundo tem as suas notas individuais, beleza. Mas vamos supor que tem lá alguns alunos que tem uma média, né? No geral, se eu pegar todos os alunos, somar todas as notas e dividir pelo número de alunos, vai dar uma média de 7, por exemplo. Entre 0 e 10, uma média de 7. Para aquele aluno, e aí se eu pegar essa nota 7, essa média, né? E pegar essa média e entregar a nota para todos os alunos que são da sala, aquele aluno que, por exemplo, tirou 10 na prova, mas recebeu um 7, ele fica desmotivado. E aquele aluno que tirou, por exemplo, 5, mas recebeu um 7, ele fica feliz no primeiro momento. Mas no segundo momento, esse primeiro aluno que tirou 10, ele fica desmotivado, porque ele se esforçou, tirou uma nota 10, que é a máxima, né, funcionando de 0 a 10, mas ele recebeu 7.
com isso, ele fala, eu não vou me esforçar tanto porque eu vou receber 7 no final. E porventura pode acontecer daquele que recebeu 5, por exemplo, ele fala, não me esforcei tanto, tirei um 5, mas recebi um 7. Então, pode acontecer de que não vou me esforçar nem um pouco a mais. E, ao longo do tempo, o que se observa, se essas pessoas ficarem menos pressionadas, por exemplo, aquele que tirou 10 passa a tirar 9, aquele que tinha tirado 5 passa a tirar 4, e no resultado final, a média já não vai ser 7, já vai começar a ser 6,5, vai começar a ser 6, e com isso, perde cada vez mais a média e você vai jogando a média para baixo e dificultando para as pessoas que estão interessadas em tirar 10. Então veja, se a gente colocar todo mundo numa faixa igual, recebendo a mesma nota, a gente não evolui. Em contrapartida, se a gente entrega aquilo que cada um merece, aquele que recebeu 10, né? Começar a receber seus 10, aquele que recebeu 5 começar a receber 5, aquele que recebendo 10 tem melhor seus méritos, o que tirou 5 ele vai pensar, eu preciso me esforçar um pouco mais para tirar 10. E quem sabe eu posso também ter todos os benefícios daqueles que tiraram a nota 10, né? Então, esse que é o pensamento interessante que a gente precisa ter sobre não querer taxar aqueles que produzem e que geram emprego e que geram renda e que trazem prosperidade para o país, né? Um caso interessante que aconteceu e que eu já citei bastante essa semana foi, por exemplo, de que lá naquele touro instalado na B3 foi colocado lá inicialmente das primeiras ataques que teve foi questão da fome, né? Que pessoas estão com fome e pessoa com fome ela precisa ser alimentada, né? E vai ter e ela precisa de emprego, né? E muitos vão colocar assim, Leandro, as condições para as pessoas não são iguais, e não são, e nunca foram e nunca serão, porque há milênios são assim, há séculos são assim, e não vai ser agora que vai mudar. O que a gente pode mudar é assumir que é assim e correr atrás com as condições que a gente tem no dia de hoje, né? E a segunda depredação que teve lá, que eu achei legal, que foi essa de taxar os ricos, né? E por isso que eu coloquei esse tema hoje para a live, né? Porque é muito interessante se a gente pensar da seguinte maneira. Muita gente criticou também, colocando que o touro não é no momento propício, né? Que o momento em que o país passa por uma dificuldade enorme, concordo, a gente está vendo um aumento do endividamento das famílias brasileiras, a gente tem visto a Bolsa só desvalorizando cada vez mais, a gente tem visto um cenário político muito conturbado, aumento de taxa de juros, a gente está realmente vivendo um momento ruim no país, mas é aquele negócio, qual momento foi bom? Né? Foram poucos os cenários que foram bons, e o fato de colocar, por exemplo, um touro como este em frente à Bolsa de Valores, a B3, que tem vários lugares no mundo já tem esses touros por aí, chama a atenção para as pessoas, para que muitas pessoas inclusive vieram até me perguntar o que era esse touro, né? Isso chama a atenção para as pessoas, para compreenderem um pouco mais o que é um mercado, né? O que é o mercado financeiro, o que é uma bolsa de valores, o que é educação financeira, né? Porque a educação financeira ela é fundamental para as pessoas. Então as pessoas passam a procurar cada vez mais esse tipo de assunto, esse tipo de situação para poder melhorar suas próprias vidas, para melhorar as suas próprias condições de fazer melhor lá na frente, tá vendo? Então, o fato de ter essas coisas, independente do momento, independente das condições, vai criando esse ambiente de prosperidade, de produção, e com isso a gente precisa cada vez menos ter menos impostos, menos taxações, para que o ambiente econômico fique cada vez mais leve, mais propício para mais contratações, para mais educação, para que as pessoas se desenvolvam, né? Para haver até mais disputa de pessoas melhores no mercado, que elas possam crescer, se desenvolver, e com isso, naturalmente, o próprio país vai se desenvolvendo. Então, taxar não é bom, vai dificultar, vai atrasar e vai criar condições cada vez menores para próprias pessoas
que já tem essa dificuldade, né, desse cenário de prosperidade, de ter essa condições de se melhorar, né? Diante disso foi o que eu vi, né? O fato de assessorar pessoas com seus investimentos, né? Eu percebi que muitas pessoas tinham dificuldades do básico de educação financeira e por isso que eu resolvi aqui também contribuir, né? Tem várias pessoas já fazendo isso, vocês não precisam fazer única e exclusivamente comigo, porque a minha ideia é exatamente essa, de trazer educação financeira para as pessoas, trazer educação financeira para você também, que está aqui assistindo, para que possa cada vez mais conhecer um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais, e com isso o nosso país vai ficando mais próspero e melhor. Por isso que eu acredito muito que a taxação de grandes fortunas, de grandes empresas, a gente precisa fazer exatamente o contrário, não taxar mais, taxar menos, para que o Estado também aprenda a fazer com menos e com isso a gente ter menos carga tributária em todos nós, para que a gente tenha de fato mais condições e prosperidade no país. Tá certo? Pessoal, muito obrigado por terem participado comigo até aqui. Seria muito legal se vocês puderem compartilhar este conteúdo. Coloque aí no comentário o que você achou, se você acha bom, se não é. É muito interessante ter esse diálogo, esse espaço aberto para conversar com as pessoas, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.